eu partiria para a minha conversa de uma certa constatação que é a necessidade de reformulação radical das relações socioeconômicas básicas e os valores subjacentes a esta sociedade moderna industrial a que a Alicia se referia no final. Partindo dessa constatação, este mundo industrial, do jeito que ele, da sociedade industrial, do lixo, do que não conseguimos o uso permanente dos recursos, a gente não consegue, não tem sustentabilidade. Partindo dessa constatação, eu acho que é importante, então, pensar o ecofeminismo, porque ele pode nos ajudar a pensar novas bases dessa vida no planeta. Tem uma questão que a Alicia colocava, que eu acho que as chaves que têm sido usadas para explicar, para discutir a relação entre feminismo e ecologia, que é a questão semelhança, então, entre a dominação das mulheres e a dominação da natureza, né? Ali há uma relação, nos dois casos, uma relação de domínio e de controle. Isso não fica claro para todos os feminismos, nem qualquer feminismo é capaz de aceitar essa discussão. O feminismo liberal, ele vai ter como, na conceituação, ele vai achar que a questão da dominação da natureza não é igualmente questionável. Ele parte de uma ideia, que é essa ideia que a Alice falava, de que a natureza está aí para ser usada, um recurso. E se vocês pensam no feminismo marxista também, grande parte das discussões e problemáticas que nós temos visto nos países que tentaram alguma construção de formas socialistas de vida, também parte de um valor instrumental à natureza. Essa que é uma parte problemática, né? Então, a natureza como bens econômicos para satisfazer as necessidades humanas está em grande parte dos pensamentos, também dos pensamentos feministas. A necessidade de rediscutir esta questão básica, que é como a gente essa relação de instrumentalização da natureza, e isso que me parece que é a base da discussão feminista, né? Ou seja, como a gente pensa na base das discussões que a Alicia trazia do que a filosofia tem visto como o feminino, o masculino, as características, repensar e superar a dicotomia natureza ou mulher-natureza, né? Ou, enfim, as dicotomias sobre as quais a ciência moderna, a modernidade se fundou. Quer dizer, a modernidade está fundada em essa lista que a Alicia nos falava, né? Homem, mulher, razão, emoção, cultura, natureza. E por isso que Simone de Beauvoir tratou de nos aproximar da cultura. Esse dualismo. Ou seja, é chegado o momento de questionar esta relação natureza-cultura como uma questão, como uma dicotomia, como uma oposição, como um enfrentamento, né? Do ponto de vista das mulheres. Então, isso é o que faz um momento especialmente importante, porque a gente vai ter que repensar muitas das questões que esse feminismo da cultura, que foi o grande modernizador do século passado, vai nos trazer, né? Ou seja, como pensar uma relação harmoniosa dos seres humanos com a natureza, homens e mulheres, né? E não essa questão de que as mulheres alguma afastar da natureza para poder ser parte do mundo da cultura masculina. Como fazer, de novo, essa
rejunção, essa relação entre o humano, digamos assim, como parte do natural, né? Enfim, parece uma questão dita ao passar, mas é uma questão da ciência, da modernidade. Esta ruptura com a natureza, suponho que algumas que trabalham mais tempo hoje vão falar também mais, é isso que foi o fundante da modernidade, né? Essa natureza mecânica que podia ser instrumentalizada, que pode ser aproveitada, que pode ser torturada, violada, dominada e controlada para servir às necessidades humanas. Isso aqui foi um dos pensamentos básicos da modernidade. Então, eu acho que aí está uma das bases da nossa discussão do ecofeminismo. Mas eu tentei também trazer aqui algumas questões que não sou eu que defini, mas que tem algumas feministas que vêm trabalhando, como a Alicia, a Karen Warren, que também trabalhou a questão do ecofeminismo. Ela identificou, tentou buscar as conexões entre a mulher e a natureza, repensando essa ruptura, pensando as conexões. E ela identificou vários tipos de conexões, que eu não vou tratar muito, porque basicamente tem muito a ver com o que a Alicia já falou, mas ela identificou razões históricas para pensar toda a crise atual ambiental como um resultado previsível da cultura patriarcal. Tem razões conceituais, que essas têm a ver com essa lógica do poder, a lógica de dominação, né, que a Alicia falava, que a filosofia ou a ciência, uma certa argumentação na premissa moral da superioridade masculina, né? Então, ou masculino, ou humano, homem, como hierarquicamente superior, e deram essa justificação para esta superioridade moral justificaria a subordinação das mulheres. Então, de relacionar homem com amo e mulher com subordinado, escravo, né? Então, razões conceituais, razões simbólicas, que passam muitas vezes pela religião, todas conhecemos, da subordinação das mulheres, ou, na maioria, associações simbólicas que colocam a questão da desvalorização da mulher e da natureza, também, várias, né? Muitas vezes também foi o caso da arte, da literatura, das teologias ou das religiões, porque era exatamente parte desse pensamento fundante da modernidade. Também algumas ecofeministas que têm surgido muito pelas conexões políticas, né? Com os temas da crise ambiental. Então, tem razões também entre que voltam a juntar as mulheres com a natureza, essas conexões mulher-natureza. Também, por exemplo, tem sido de natureza política, as mulheres preocupadas pela saúde das mulheres, né? Que diga, não, no caso, por exemplo, da empresa da PCK aqui no município do Rio de Janeiro. Então, aí uma conexão política muito forte com a discussão da saúde da população, da saúde das mulheres, das crianças, enfim. E outras conexões políticas que têm a ver com a ciência, com artistas que se juntaram muito ao ecofeminismo num certo momento, também com uma questão política de ter que repensar, o movimento antinuclear, que também tem uma outra visão desta relação natureza-cultura, e, portanto, o feminismo ali encontrou uma reconexão entre a mulher e a natureza nessa crítica política ao movimento antinuclear, o ativismo antimilitarista, por exemplo, também é tema da paz, também tem tido, em algumas épocas, muito mais do que agora, uma intervenção dos movimentos feministas, né?
Então, me parece que é importante recuperar tudo isso, porque são coisas que têm se perdido muito no feminismo, os direitos do design, né? Se perdiam muito todas essas outras conexões que a gente estava tentando recuperar e que politicamente também foram importantes para uma crítica ecofeminista da filosofia, digamos assim, né? Da política e da filosofia. Bom, não tem como entrar em cada um dos detalhes, mas várias têm sido as formas em que tem se buscado reconectar a mulher e a natureza, buscar razões, buscar formas de como se pode fazer essa reconexão, já seja teóricas, conceituais, práticas, políticas, éticas, etc. Faz uma análise bastante aprofundada dessas diversas formas. Só aproximei um pouquinho essa bibliografia, digamos assim, dela, que nos dá a ideia da dimensão dessa necessidade de aproximar. Eu acho que nós temos agora, pela frente, desafios muito fortes, e não só a feminista, sino que a filosofia tem desafios muito importantes, tanto na análise conceitual como na teoria. Vamos ocupar aqui um pouco, eu coloquei, o desafio para a filosofia é substituir esquemas conceituais, teorias e práticas que atualmente feminizam a natureza e naturalizam as mulheres, em detrimento mútuo, não fazem esta feminização da natureza e esta naturalização das mulheres. Isto está também no centro de um debate que prejudicou muito o ecofeminismo, que se mencionava, que é toda a discussão que se colocou nos final dos anos 80, início dos 90, do ecofeminismo, que foi taxado, foi chamado, foi rejeitado por essencialismo. Nós tivemos aqui na Eco 92 uma presença forte do ecofeminismo que surgia naquela época. Muito rejeitado pelo feminismo mais tradicional. Por quê? Por essa noção do essencialismo, da coisa de que, bom, o movimento ecofeminista parecia trazer uma visão de que as mulheres são mais próximas da natureza. Causou pânico, né? Causou pânico em certos setores do feminismo, porque nós não queríamos ser vistas como a natureza, queríamos ser parte da cultura, desde o outro lado, do direito, da justiça, da razão, né? Então, isso aí deu um momento de muita dificuldade. E o ecofeminismo, nessa época, foi muito rejeitado. Aqui na Eco 92, teve todo um aparecimento dessas discussões muito interessantes, profundas, e elas foram muito... Então, vocês se fazem na história do ecofeminismo, aqui no Brasil, vocês vão ter a época da Eco 92 com um forte florescimento de algumas ideias, daí que surgiu o meu, e posteriormente toda uma rejeição muito forte. Então, eu acho que agora temos que pensar, para mim está na agenda política do movimento feminista, a atualização do pensamento feminista, levando em consideração sua interação com perspectivas ecológicas críticas e com o questionamento cada dia mais necessário da mercantilização e financiarização extremas da vida, e também um elemento que não aparece com tanta força, mas que eu acho que é fundamental, que é também o questionamento da tecnociência hegemônica diante das evidências dos desastres ambientais e os impactos negativos do atual modelo capitalista de crescimento indefinido. Então, eu acho que nós, como pensamento feminista, temos este desafio fundamental. Essa interação entre as perspectivas ecológicas e as questões econômicas que estão nos levando a esse mundo de desastre.
acho que é significativo e quero, pelo menos, mencionar que nós temos ser feito ao crescimento, né? Felipe vai nos ajudar um pouco com isso no debate amanhã, talvez. Mas hoje temos uma coisa importante para colocar na agenda no feminino, que é o questionamento ao crescimento como modelo de vida, crescimento permanente da produção, do PIB, né? E isso como forma... E o questionamento junto, evidentemente, com o modelo de desenvolvimento, né? Que tem a ver com essa premissa do crescimento permanente. Mas eu queria só apontar aqui, porque esse é um tema que vai sair talvez necessite um pouco mais de debate. Eu sei que a Rogéria está nervosa porque não tem debate e está nos atrasando, mas atrasamos muito, né? Então, eu vou tentar simplificar, juntar o máximo que posso, mas queria trazer pelo menos algumas questões inteiras dessa questão do questionamento da tecnociência, porque eu acho que temos agora também que nos preocupar com algumas questões muito sérias que estão colocadas para a humanidade, para o pensamento, e que não aparecem com clareza dentro do pensamento feminista, dentro do feminismo. Eu colocaria assim o título: qual é o futuro da humanidade, qual é o futuro do humano, qual é o futuro da humanidade, que já está colocado para nós. Tem toda uma narrativa que está sendo, tem sido construída da obsolescência do humano e do pós-humano. A obsolescência do humano e do pós-humano está sendo, e o pós-humano está sendo construída. Muito interessante, que quase ninguém conhece, tanto dentro do Brasil como fora, mas ele é brasileiro, é Lainer Garcia dos Santos, de Campinas, que tem uma posição muito interessante na crítica à tecnociência. Ele é um sociólogo da tecnologia, e o Lainer, eu tomei algumas coisas dele, e ele fala que há uma crise grave com relação às categorias do humanismo. Então, ele coloca duas perspectivas fundamentais, que são as formas em que está se construindo essa narrativa do humano como obsoleto. Já quase que nós, humanos, já estamos sendo descartados, né? E esse descarte se faz ou por uma via mais radical, que entende que o pós-humano como uma superação do humano, deixa atrás o humano, e a essa via pertenceria mais ou menos à aposta que é feita na inteligência artificial e no desenvolvimento daquilo que seria a abertura de um outro tipo de evolução que viria com os robôs. Aí colocada a questão dos obsoletos, vamos trabalhar na perspectiva da robótica, da inteligência artificial. Teremos que fazer com os humanos, né? Ficará um pouco ultrapassado por uma tecnologia que tem uma velocidade tão estonteante que está nos deixando particularmente muito malucas no dia a dia, né? Porque você tem que acompanhar, às vezes tem que estar no computador, no celular, não sei o quê, WhatsApp, não, o Facebook, não, é o Messenger. Tem gente que ataca a comunicação por todos os lados, né? Então, estamos ficando obsoletos mesmo por essa... conseguimos ganhar a inteligência artificial. Então, essa é uma via que ele coloca, que eu acho que é muito interessante pensar. E a outra que também me preocupa enormemente, e que já tem muita gente que tem tentado colocar, não com demasiado sucesso, mas o que é o da transformação da biotecnológica ou da biogenética, né? Que também é uma via de superação do humano, da conceber, digamos, essa linha de evolução do humano através da sua transformação genética. Esta segunda linha, ela nos desafia de uma maneira muito especial, porque está aí, não está se discutindo, praticamente, o feminismo não tem assumido o debate dessas questões,
conhecendo de forma que, quando a gente for ver, será tarde, né? Porque não tem, já está ali acontecendo, a ciência está fazendo, e a sociedade, muito, os movimentos sociais, sociedade menos ainda, mas nem os movimentos sociais atacar essa questão. Conseguimos atacar, às vezes, o tema da tecnologia, conseguimos atacar o tema dos transgênicos, produção dos alimentos, mas a gente não tem conseguido discutir profundamente o que significa essa linha da biotecnologia e da bioengenharia para a transformação do humano, né? Então, isso me parece que é uma coisa que pode ser uma coisa extremamente perigosa, pode virar a eugenia, né? Ou pode, enfim, são possibilidades. Purificação da raça, aqueles humanos deficientes, enfim, tem uma série de coisas, mas essa é uma parte da discussão. A outra é, pelo menos, alertar sobre tem direito a discutir isso ou não. É uma coisa que nos passa totalmente por fora. Teríamos que assumir esse debate ou não? Enfim, o Lardner é muito apocalíptico, então ele também trabalha com algumas possibilidades que, digamos, como esse debate está sendo apresentado e como essas duas linhas, tanto da discussão da robótica quanto da bioengenharia, acabam construindo essa narrativa da obsolescência do humano e como temos que, de alguma maneira, começar a discutir e alertar sobre essas questões. Por que isso? Sobretudo porque ele vê um debate que tá bom, não vou poder comentar muito aqui, mas que tem a ver com aquilo que grandes filósofos do século passado discutiram, sobretudo Foucault, Deleuze, que são nomes mais ou menos, que agora já mais ou menos quase todo mundo já escutou falar que tem um Foucault que falou muitas coisas importantes, né? E esses teóricos trabalharam muito o tema da sociedade do controle, né? Sociedade absolutamente controlada. E que maior controle poderíamos ter que a própria genética, né? Ocorre a vocês algum controle maior que a própria identidade dos genes, da privacidade mais íntima do ser humano, que é o seu código genético, né? Então, eu acho que tem algumas questões que estão sendo colocadas por aí que apontam nesse sentido que a gente não tem discutido e, às vezes, tem pensado esse debate, ou seja, tem feito dele um debate como o modelo neoliberal faz com todas as coisas, que faz um meio... é um tema, enfim, e também se conectar coisas, por exemplo, todo o debate da sexualidade, da intersexualidade, das diversas formas de pensar a sexualidade humana, também tem a ver com a sexualidade humana, de alguma maneira, no meu ponto de vista. E isso, imagina o tamanho do perigo que pode ser para a atual existência humana. Que vamos ter outra, então, diferente, mas precisamos alertar e saber se a sociedade tem direito ou não tem direito a opinar. E a outra, isso que se junta com uma, e aqui vou tentar terminar, para breve, que uma teórica que eu também gosto muito, que aqui no Brasil é muito pouco conhecida, tem se falado muito pouco dela, e que foi do mesmo naipe da Silvia Federici, que nós vamos ter, ela é italiana também, uma Silvia, que ela vai estar hoje presente no nosso debate, e que tem umas contribuições enormes para dar, mas eu queria ler uma frase assim, de uma outra autora, que é a Maria Rosa Dalla Costa, que eu acho que também foi fundamental para a discussão do ecofeminismo, nos anos 90, sobretudo. Se vocês lerem os textos, vocês dizem, que atualidade tem essa mulher? Em 20 anos não perdeu nenhuma vírgula do que ela diz, né? Mas ela, então,
eu recomendo, tem muita pouca coisa em português. E ela, então, falando dessa história da consciência, da sociedade de controle, etc. e tal, ela diz: a esfera da reprodução, ou seja, a reprodução humana, dessa coisa que nós chamamos, né, a coisa da maternidade, a biológica, a esfera da reprodução hoje revela todos os pecados originais do modo de produção capitalista. Vivemos numa economia planetária e a acumulação capitalista ainda tira o seu sangue vital para a contínua valorização do trabalho assalariado não remunerado, sendo esta última a primeira parte do trabalho envolvido na reprodução social, avançados como, naquela época ela falava dos países do terceiro mundo, países menos industrializados, né? Então, uma economia planetária e uma acumulação capitalista que tem a ver com essa esfera da reprodução da mão de obra, da reprodução do trabalho, né? E como isso ainda continua sendo importante, e como, de alguma maneira, criticando o modelo, ela fala da situação das exigências da valorização do capital que estão levando o mundo a uma situação de não diria que retomada, porque nunca deixou de existir o trabalho escravo, né? Mas que em graus cada vez mais fortes, né? Ou seja, a gente pode voltar a falar na expansão. Dizem que no mundo inteiro, tem alguns autores falam de 200 milhões de trabalhadores escravos. A OIT fala de 50 milhões, mas tem autores que dizem que é muito mais. E, sem falar que tudo isso é completamente menos... isso aí não está muito... Porque imagino que... Enfim. E eu peguei outra frase dela, mas, enfim, peguei como frases, então estamos apressando a coisa. Ela dizia: um pressuposto do nascimento do capitalismo foi o sacrifício de grande parte da humanidade, extermínios em massa, produção de fome e miséria, escravidão, violência e terror. Sua continuação requer os mesmos pressupostos. Particularmente do ponto de vista da mulher, o capitalista sempre foi insustentável, porque coloca em uma contradição insustentável. Por ser um trabalhador não trabalhador em uma economia salariada. Isso que é a situação, então, né? E hoje à tarde, seguramente, a Cristina vai nos falar, a Corina, mais sobre essa situação de ser um trabalhador não assalariado numa economia que é completamente monetarizada e assalariada, né? E, portanto, minha frase, portanto, lhe negando o direito a uma existência autônoma. Se olharmos para as economias de subsistência, continuamente cercadas, minadas, subjugadas pelo desenvolvimento capitalista, que o diga Antônia, ou Dária aqui, o Rosalva, né, as situações de Maria Gavião, nas terras indígenas, né? Ele diz, então, se olharmos para as economias de subsistência, continuamente cercadas, minadas e subjugadas pelo desenvolvimento capitalista, vemos que o desenvolvimento capitalista, principalmente as mulheres da terra e da água, que são os meios fundamentais de produção e sustentação de toda uma comunidade, né? Então, a perversidade de produzir riqueza por expropriação de miséria para manter o processo de expansão capitalista. Esse que é a questão. Isso nos cria também, então, um enorme desafio, né? Agora, por isso que ela toma alguns elementos para o ecofeminismo, do fato de que todos esses séculos de expropriação e dominação
para pessoas ir para a Terra está voltando agora ao centro das atenções, e porque está sendo expropriada de seus poderes reprodutivos e transformá-los em uma mercadoria. Igual que acontece com as mulheres, né? Enfim, ela é uma autora muito interessante que eu recomendo a vocês que pesquisem um pouco mais. Tenho aqui condições de fazer mais a discussão dela, mas ela traz muito, de uma forma muito importante, como esse desenvolvimento capitalista e a perpetuação dele precisa da destruição tanto da natureza quanto dos seres humanos, né? Bom, eu quero mencionar, para terminar, uma coisa que me interessa muito, está me batendo com uma questão muito importante que o feminismo teria que discutir muito mais, que é a reprodução da vida, digamos, que está sendo esmagada. E, inclusive, está sendo tão esmagada que em muitos países, por exemplo, na Europa, há crescido uma recusa das mulheres, né, sobre a maternidade. O desenvolvimento o desenvolvimento se baseia num sacrifício enorme das mulheres, que é um sacrifício insustentável, que é essa questão de ter que trabalhar e ter que manter toda a reprodução da vida. Isso que é a exigência, digamos, da nossa sociedade. Por isso que ela fala que a reprodução expõe completamente o tema do capitalismo, pecado original, como ela diz, do capitalismo. E eu acho que essa questão nos levaria a discussões bastante profundas, que não dá para discutir, sobre o papel da maternidade e sobre como as mulheres estamos também sendo, de alguma forma, despossuídas da maternidade e do poder da maternidade, né? E isso tem muita conexão, então, com a discussão sobre a natureza e a relação das mulheres com a natureza, que é muito difícil de ser feita no feminismo, porque é assustador um pouco falar dessa relação com a natureza. Então, eu estou alertando para esta necessidade da relação com a natureza, nesse sentido também, né? Na questão de como o sistema também está forjando as mulheres desse seu poder, o poder da maternidade, e como muitas de nós estamos quase que abrindo mão, ou querendo, mas vendo um filho já está bom, se é que tem. Ou seja, resguardado o direito de cada uma decidir o que quer, né? Eu acho que também há uma discussão ali mais coletiva a ser feita. E isso é bastante questionador em algumas das nossos princípios. Por isso também o feminismo pode ter o ecofeminismo pode ter algumas dificuldades, né? Eu sou, final, quero trazer uma informação, quase que uma informação, mas a modo de exemplo, também dessas preocupações que tem a ver com a sexualidade, da relação das mulheres com a natureza. As notícias, por exemplo, do restabelecimento de formas novas da escravidão, como dizia aí, a notícia de que na Índia, por exemplo, estão funcionando de reprodução, fábricas de bebês, né? As mulheres ficam internadas, gravidade, até 3 gestações, maravilha. E então ficam internadas, se paga para elas por esse serviço, ficam internadas numa clínica e ficam
gerando bebê para serem vendidos, né? Esse é um exemplo. Nós temos uma realidade que seguramente é muito mais, eu diria aterradora, mas algum pode dizer que é, sei lá, complexa, mas para mim é aterradora de ver exemplos de como estas questões estão atualmente colocadas no mundo e como não estão sendo assumidas por nós, pelo feminismo, como debate. Então, era um pouco mais uma questão de alerta, de discussão da tecnociência, uma tecnociência que eu acho completamente patriarcal, não é que eu acho, todo mundo, né, torcedor do Flamengo acha, né? Patriarcal, que determina os rumos da humanidade, que determina os rumos da humanidade com esse desejo de poder, que a Alice me falava, patriarcal de controle da natureza das mulheres e da própria vida que as mulheres podem gerar. Então, eu estou achando assim uma questão muito dramática e um pouco tentando alertar para que alguma dessas questões tem que ser debatida. Polêmicas e podem criar diferenças de visão e de percepção ao interior dos feminismos, ok? Então, eu acho que nós temos que ser muito politicamente muito mais alertados sobre esta sociedade do controle que está se... já está há muito tempo, mas que está crescendo de uma maneira assustadora no mundo e que acabaram também contribuindo a ter a obsolescência do